o que fazer. Você faria um dia chegar. Um dia pudesse escolher entre o bem e o mal. Eu não sei. Se querer é poder, tem que ir até o final. Se quiser vencer. Hey, brothers! Tá. Muito boa noite, público. Estamos de volta com ele, Gaysip da semana. Quanto tempo eu tava com saudade de dar. Há quanto tempo eu tava com saudade de dar para todos vocês as fofocas mais quentes do cenário, ao lado dela, né? Dele, quer dizer, nossa Clodovil, o nosso bissexual favorito do League of Legends. Como você andou por aí, Revoltinha? Cara, essa fica aí tá indo longe demais, Minerva. Qual? Aqui eu Primeiramente, senti saudade do Gaysip? claro. Tá. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para você assistindo esse maravilhoso programa nesse exato momento. Que saudade! Voltamos no momento certo, eu diria, porque não só pelos acontecimentos da semana, né, Minerva? Mas pelos acontecimentos de hoje. Já vai um spoiler aí para vocês, que atrasamos aí 17 minutos por causa do Minerva, que estava confirmando uma bomba para vocês logo de cara aqui no Gaysip. Guys, nós temos uma bomba, nós vamos revelar finalmente. O público pediu, o Gaysip tem que falar de coisas que talvez sejam privadas, ou não tão privadas assim, né? Tem que ser de fofoca pesado mesmo e tal. Então, com isso, né, a gente vem avisar do jogador que vai ser ripado. Eu vou falar o time e vocês vão chutando aí no chat. O time é a Kabum. É a Kabum, guys. Fontes muito confiáveis, me disseram que o Maurang não jogará neste final de semana. Tem uma probabilidade de 95% disso, tá? Não é 100%, não é 100%. Pode ser que ele jogue a próxima ainda, porém, fontes me dizem que ele... E mais de uma fonte, tá? Mais de uma fonte que ele, sim, a Kabum Academy está sorrindo porque talvez ele desça para o Academy para o Scary subir. A fonte não é da juventude. A fonte, ela é real, pessoas. E aí, Revoltinha? Minerva, vamos ser honesto? Sim. Demorou e estou surpreso que só teve a mudança do Lonely no começo, pelo Betão. Não acho que necessariamente foi aquela mudança positiva, mas foi uma mudança. E digo mais, se não melhorar, o próximo a rodar é o Ares, tá? Nesse time aí. Talvez no próximo Gaysp da semana a gente já traga a notícia do Ares indo de capote também. Ou detalhe, talvez ele vá junto. É porque, tipo assim, eu não sei exatamente como as minhas fontes conseguiram essa informação, mas eu suspeito. E talvez o coach não fique tão óbvio que ele esteja de fora, né, Revolta? Porque ele é coach, saca? Pois é. E o jogador já fica mais nítido ali e tudo mais. Então, tropa, a coisa tá, na verdade, eu ia falar esquisitando para a Kabum, mas as coisas estão melhorando. Esquisitou para a Kabum Academy, que agora por uma infelicidade do destino, vai ter que jogar com o Maurang no time deles. Não, Aí e é bizarro isso, porque nós temos 3 coreanos jogando CBLOL Academy. Com a ida do Maurang pro time do Academy, nós temos, pela primeira vez na história, eu acho, 3 coreanos jogando Academy. É bizarro, né? Porque geralmente o salário dos coreanos... um deles é nosso.
Mas aí não, o shrimp é brasileiro. My bad. Ah, tá. Ah, É, bom. my bad, Ah, my bom. bad, my Ah, bad. bom. O shrimp é brasileiro já. Eu que me perdi aqui. Ok. Mas 2 coreanos, Minerva. Quanto você acha que os coreanos ganham? Porque se somar os dois, dá o academy inteiro. Pois é. Pois é. O Nikolov comentou ali que tem 5 importes no Academy hoje. Cara, é uma coisa complicada a revolta. Eu sinto que, assim, quando a gente for falar dessa Kabum, a gente tem que falar em loucura. A palavra que Loucura. acompanha a Kabum é loucura. Talvez inocência. Veja bem, eu sei que você ama o Danilo, ele foi convidado nosso aqui no Gasp, e pode ser novamente para explicar o porquê que ele quis manter esse time mesmo, tá ligado? Ou aonde ele conseguiu as mercadorias, que eu também quero ficar tão louco quanto. Mas, cara, alguém lembra do split passado? Uma coisa me marcou muito na Kabum é que teve uma jogada em específica em que o Maurang queria muito ir pra trás e o House estava implorando pra ele ir pra frente. O House fica impaciente e dá um engage, não lembro com qual campeão. Então, se esse foi os jogos, essa foi a forma que eles jogaram o CBLOL, imagina o cotidiano deles, o treino deles. Então, cara, eles têm muito mais informação do que a gente que esse time não Sim. ia para a frente. Porque, obviamente, esse time não vai bem no treino, tá ligado? A forma que eles perdem no CBLOL, Revolta, eles não vão bem no treino. Como que de algum E, motivo eles mantiveram? e assim, Minerva, eu acho que essa semana é um marco muito grande para a própria Kabum. Por conta das mudanças que a gente vai ter no CBLOL, esse split tem um valor imenso, mas calma que a gente vai falar disso Logo, um logo. pouco mais para frente. Mas realmente é algo que deve estar na cabeça dos jogadores e da própria organização. Fica aí, guys, o furo. Claro que a Kabum, como tá guivada, tá pelo Holy Nelson, pode falar: ah, mano, quer saber? A gente já tava demitindo o Maurang, mas só de sacanagem, porque o Minerva, ele Eita. expôs lá, o Minerva e o Revolta expuseram no programa, agora ele joga mais uma semana pra ele ficar como maluco. Saibam que isso pode acontecer, viu? Eu posso ser gafado, porque não aguento um gay gordo no topo. Mas as minhas fontes são enormes e mais, tá? Mas tá bom. Vamos prosseguir com o programa e com as notícias para vocês. E uma notícia, guys, agora, no qual eu fico muito triste de dar, tá? Uma notícia que de verdade não teve como. É. Mas hoje, Revoltinha, aconteceu uma coisa bem chata. A Loud, ela anunciou uma das suas novas lineups, né? Se eu não estou enganado, eu não sei se eles estavam no Rocket League antes, mas eles anunciaram. E quando anunciaram, uma pessoa fez uma denúncia que um dos jogadores contratados, ele fez apologia. Eu não sei se eu posso falar essa palavra, porque talvez o YouTube caia, talvez até mesmo aqui na Twitch. Como que eu posso falar isso, Revolta? Ele fez uma apologia a algo do passado que, cara, é simplesmente inaceitável. É um filho da puta de bigode. Muito obrigado, Nikoloff. Ele fez apologia a um filho da puta de bigode. Em 2021, botando a hashtag que sou filho da puta de bigode, 2022, uma partida. Né? E acabou que dentro dessa partida, um cara tirou print e postou no Twitter quando ele foi divulgado na Loud. Reviveram esse tweet, ou acharam esse tweet. E assim, rapaziada, vamos lá. 2024, as organizações estão começando a se tentar nessas coisas. O próprio Loud Gods falou que ele já tem um sistema pronto para detectar essas coisas, mas o sistema falhou dessa vez. O lado bom é que apenas 2 minutos depois que a notícia se espalhou, ele foi demitido de prontidão. E o Loud Gods também compartilhou no Twitter com a gente que eles têm uma cláusula para caso essas coisas aconteçam. Né? E digo mais, não é só a Loud que tem, muitos times já estão adotando esse formato. Certíssimo, né? É necessário exaltar que, sim, o sistema deles falhou e tudo mais, mas mais importante que isso é a Loud reconhecer e instantaneamente mandar embora. Quando eu vi essa notícia hoje mais cedo, eu estava na academia
E, tipo, eu peguei meu celular, terminei uma série de supino, tá? Uma série de 3. Quando eu tava começando, eu vi isso. Quando eu terminei e vi novamente, a Loud já tinha mandado embora. É. É verdade isso, não é capa não, guys. Eu tava na academia de fato. Então, coisas negativas podem acabar acontecendo, bem negativas, na verdade, mas o importante é que a Loud, ela agiu de forma correta, rápido, tá? Cara, e hoje, Revolta, talvez seja um dia, como que eu posso dizer, delicado para o Gaysp, Bem delicado. porque eu não lembro antes de só darmos notícias delicadas, notícias complicadas, notícias que Sensíveis, né? doem o nosso coração ter que comunicar isso para o público. Mas alguém aqui é da tribo? Alguém aqui Hum, conhece a figura Gaules, que é uma figura gigantesca, uma figura enorme do esporte? É. é. Muita gente é da tribo, muita gente, e olha aí, como tá na tela, Gaules relata ameaças após confusão na Kings League. E pelo que eu vi, na verdade, essa ameaça ela não foi uma ameaça pequena. E talvez seja isso que o público não saiba que tá botando o Dercy agora. Que foram Assim, ameaças contra a vida dele, né, Revolta? a Kings League, né, foi um fenômeno, né, que rolou. Todo mundo sabe, pelo visto, né, todo mundo sabe aí o que aconteceu com o Gaules em partes, né, porque o tweet que ele fez sobre as ameaças de morte, sobre a necessidade dele ter seguranças não recebeu tanta atenção assim. E uma das coisas que rolou foi que acabou que o time dele estava jogando contra um time argentino e eles fizeram um gol, já tinha passado do tempo dos acréscimos. E aí ele provocou o outro time adversário e deu uma merda e todo mundo ficou puto. Time espanhol, isso, time espanhol, perdão. Olha aí o vídeo tá na tela. E, cara, deu merda, tá ligado? Deu merda. Quer dar play no vídeo, produção? Pode dar, pode dar. Passar o Gaules fora do campo, né, com a própria vida dele. E uma das razões da gente estar trazendo esse tópico aqui pro Gaysp é justamente pelas mudanças que a gente está tendo no CBLOL. A gente não tem uma experiência tão boa assim com alguns manitos no servidor brasileiro, né? E uma das preocupações que podem surgir é o caso de algumas xenofobias que podem rolar. Apesar da gente ter muitos manitos aí, tem a Bastardinha no Valorant, o Sadhack no Valorant, mas existe uma preocupação da xenofobia com as mudanças que estão rolando, da gente ter um time aqui no Brasil que ele pode falar algo que para eles é normal, né? Quem já teve alguns exemplos aí da comunidade que falaram coisas para eles era normal e aqui é inaceitável, né? E falar isso presencialmente lá na Arena CBLOL. Então esse é um dos pontos mais preocupantes, por isso que a gente está trazendo o que rolou com o Gaules agora para vocês. Olha, eu sou uma pessoa simples, viu? Eu acho que se a gente tá indo até a casa de alguém, que ela pode ser sua, afinal nós brasileiros temos coração de mãe e sempre cabe mais um aqui, você tem que respeitar as regras, Isso aí. a cultura e tudo mais dessas pessoas. É a mesma coisa como se você fosse até a casa de um amigo seu. Você entra lá e tem um tapete, você tem que limpar o pé no tapete dele. Por mais que na sua casa você não faça isso. O Exa, por exemplo, na casa dele só não anda de chinelo e tênis. É só com meia. Na minha casa, não. Pode andar de chinelo, tênis, etc. Mas a gente precisa respeitar. Então, a regra ela é bem básica e bem mínima, Revolta. Eu acredito que as pessoas que estiverem vindo para cá precisam ter, né? Precisam ter esse choque cultural e entender o significado de algumas coisas para a gente. Com certeza, com certeza. Eu, por exemplo, guys, quando fui até a Califórnia, tem algumas coisas lá que, por exemplo, são permitidas que aqui não são.
eu precisei respeitar as regras dele e acabar usando, né? O que que eu posso Com fazer? certeza, com Poxa certeza. vida, eu vou até a casa dos caras, que coisa que pode lá, que aqui não pode. Não, gente, tô falando sobre beber aos 20 anos. Lá você pode É, beber só com 20 anos. Eu que tenho 21, fiz há pouco tempo, bebi também. engraçado também que quando você foi pra Amsterdã, você falou a mesma coisa, né? Sobre as bebidas, né, no caso. Sim, sobre as bebidas. Então é mais que necessário ter essa regrinha e colocar na cabeça. Esse tópico, Revolta, puxa a gente já para o próximo. Mas de dizer que ele não me assusta tanto, porque eu acredito que as pessoas que vierem para cá, elas vão vir comportadinhas, bonitinhas, até porque vai ser apenas um só time. Então, os 5 jogadores, mais comissão técnica e pessoas por trás da organização, elas vão ser as pessoas mais selecionadas e a dedo possível. Sim. É verdade, guys. Esse convidado, ele é convidado nosso. São 6 equipes que já estão no CBLOL, um convidado nosso, não de fora, e uma equipe da LLA. Entendi certo? Revolta sim, né? O convidado nosso não está necessariamente explícito que ele é nosso, né? Certeza, eu achava que era. Assim, no texto, pelo menos, tá dizendo que o convidado vai ser escolhido pela Riot. Né? A não sei que na entrevista que teve do Caco ele tenha mencionado algo, Aham. mas inicialmente é a escolha da Riot, não sabemos o critério. Tá, tá. Mas assim, de uma maneira geral, é apenas uma preocupação que a gente trouxe aqui. Não acho que isso necessariamente vá acontecer, mas é algo que a gente precisa ficar de olho. Sabe outra preocupação que eu tenho, Revolta? Ah, E elas andam bem juntas. É sobre o Goão, o maior e único intrépido que tá ali, torce mesmo com unhas e dentes, porque o Caco Antunes, nessa entrevista que eu vi há pouquíssimo tempo atrás, ele falou uma coisa que me pegou, que é sobre a métrica em que vai ser usado para manter os times ou mandar embora alguns times. E uma delas, Revolta, é fazer um panorama geral dos anos passados dentro da franquia, do tempo dentro da franquia, talvez até mesmo a história desse time dentro do esporte, e ver no que esse time, né, agregou, trouxe para o CBLOL, trouxe para a liga, acrescentou, diminuiu, e o que poderia ter feito de melhor também para ele. Por exemplo, estou falando de INTZ, porque a gente sabe que ela não vive um momento bom já faz um tempo, né? Porém, tetracampeã. Então, a Riot vai levar em conta esses momentos sombrios que a INTZ teve. Porém, Revolta, o Lucas Simon ou qualquer outra pessoa que represente a INTZ vai poder defender o seu ponto. Pode sentar lá, Tetra não, Penta, perdão. Pode sentar lá em frente à Riot e falar: olha, isso, isso, eu errei aqui, 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 estou arrependido. E detalhe, eu, Lucas Simon, não estou mais fazendo parte da equação. Feche é, aspas, o que ele faria. assim, eu acho que um fator que tem que ser muito levado em consideração, Minerva, é quem são os competidores. Porque eu não sei se você chegou na parte de ver a minha pergunta, mas a minha pergunta foi sobre isso. Eu E a vi. resposta do Caco, ela foi bem minuciosa. Porque ele diz que a partir do momento em que o time está na Conferência Norte, ele não pode aplicar na Conferência Sul. Sim, Mas isso não caso tier ele 1 ou não tier 2. esteja, existe a possibilidade. Então, o que acontece se uma Liquid, que já tem estrutura aqui no Brasil, que inclusive é maior do que muito time brasileiro, sai da Conferência Norte e aplica na Conferência Sul? Pode ser que aí pese um pouco mais pro lado da INTZ, entende? Porque eu acho que não é só o time em si, a gente tem que ver o panorama geral. Com quem que a INTZ está competindo, né? Uhum. Porque a INTZ, na minha visão,
uma das coisas que tem que ser muito levado em conta, especialmente pela postura que a Riot teve com o anúncio, com a comunicação deles, tem que ser levado em conta a história do CBLOL. Tem. Porque senão vai parecer que tudo foi apagado. Então, a INTZ, ela tem um peso muito grande na nossa história, porque ela é um time que ganhou muito, teve lines icônicas, tá passando por um momento muito conturbado, mas está começando a se reerguer. E a gente não sabe exatamente como isso vai terminar ainda, tá muito cedo. Então, a INTZ, pelo peso que ela tem no cenário, eu daria um voto de confiança. Eu sei que todo mundo ficou baqueado quando o Caco falou que ia reavaliar os últimos anos de franquia, mas tem muito mais do que isso também que é levado em conta. O foda é que também a INTZ já faz um tempo que não tem um patrocinador, né, Revolta? Tipo, eu sinto que hoje a INTZ tem muito mais coisa negativa do que positiva, não? O que você sente? Assim, eu acho que a soma dos últimos anos ela é negativa para a INTZ. Totalmente. Eu acho que as mudanças recentes são positivas, porque mostra não só uma melhora competitiva, como uma mudança de postura administrativa, o que é legal de ser avaliado também. Uma coisa interessante para falar sobre patrocínio, Minerva, que eu até te mandei isso no Zap enquanto você estava vendo, isso aqui, né? Eu não A cheguei a entrevista. ver. Uma das coisas interessantes, eu falo isso eu gravei um vídeo que eu vou soltar amanhã sobre a mudança do CBLOL, né? E uma das coisas que eu falo ali é sobre o ecossistema, porque existe uma crença de muita gente que o ecossistema do Brasil é sustentável, e não é, o Caco fala isso. E uma das coisas que a gente repara muito é que a NTZ não tem nenhum patrocínio. Só que ninguém não, os Penzetes repararam. Mas as outras pessoas não repararam a perda de duas marcas gigantescas que a PEN não tem mais na camisa. E são gigantescas. Então, assim, se você começar a reparar... As duas marcas, né? Isso. Se você começar a reparar, o mercado, ele pede uma certa renovação no quesito de patrocínios e a forma monetária, né, como você monetiza o mercado, tanto de streamer, né, acho que você falou um pouco disso, streamer, organização, jogador, tudo. E assim, é um time que você pode falar, pô, mas a PEN perdeu tudo. Cara, a PEN ficou em segundo. Segundo lugar é muita visibilidade. A PEN é um time gigantesco, é uma organização gigantesca. Então, se tá difícil pra PEN, se a PEN tá perdendo dois patrocinadores, imagina o resto, como tá pra arrecadar. Porque alguns times, eles têm meio que... Como é que eu posso explicar isso? Eles têm uma entidade por trás, né? A Liberty veio da Ravan, não sei se tem ligação hoje, a Red tem a Calunga, a Kabum tem o Grupo Magalu. Então, assim, a forma como as organizações trabalham a sua monetização, ela é muito importante nesse ponto. Eu lembrei que você estava comentando dos patrocínios da NTZ, e eu também quis falar da PEN, porque não é algo só da NTZ. Isso também mostra para o público como o mercado tá difícil, né? Até porque o que sustenta o mercado hoje, que você falou e é extremamente pertinente, são casas de aposta. E tá chegando num ponto em que você barrar as casas de aposta de investir nos times ou no campeonato, e eu não tô falando que isso é certo ou errado. Cada um tem a sua opinião sobre isso. E é importante que você tenha a sua. Mas você barrar as casas de aposta de investir nesse cenário acaba fudendo um pouco o ecossistema, pelas circunstâncias que a gente se encontra no momento. Então, Revolta, falando sobre isso, eu tava até mesmo conversando dentro desse react meu sobre a entrevista do Caco. Uma coisa é um fato. O esporte como um todo, ele não está dando tão certo como dava antes. Sim. Eu acho que o maior resultado disso são os patrocinadores. De que antes era muito mais fácil, antes todas as equipes tinham, e principalmente dava mais dinheiro do que dá agora, hoje.
E eu preciso te perguntar, porque você é uma pessoa com muito mais conhecimento do que eu para essas coisas de economia e tudo mais. O que levou a isso, por exemplo, principalmente dentro do nosso CBLOL? Por quê? Em termos de número, está cada vez melhor. Inclusive, a INTZ, ela saiu um dado de visualização, viewer, durante as partidas do CBLOL, e a partida delas que a INTZ estava no top 2, top 3, com muita visualização, entendeu? Durante as partidas dela. Enquanto outras equipes que têm vários e putas patrocinadores estão lá embaixo. Sim, é que Então me tipo. explica o porquê. É que eu acho que não adianta você ter números se você não consegue transformar isso em capital, sabe? Que é o momento que a gente vive. Tipo, a gente vive um momento em que a gente tem os números, Uhum. mas o nosso mercado, ele, de uma maneira geral, ele não tá muito apetitoso pros esportes e pro mercado talvez de jogos, de uma maneira geral. De jogos de maneira Porque assim, a geral. gente tem grandes números, mas a gente não consegue transformar isso em dinheiro. Por quê? A gente já teve uma rodada de investimento muito grande no cenário. Né? Se você. E se você quer. Se você acompanha muito influenciador de jogos e as organizações, faz um paralelo. O tanto que há 2 anos atrás esses influenciadores faziam de publicidade, essas organizações Sim. faziam de ações e tinham de patrocínios, para hoje. A mudança aconteceu. Talvez seja porque não teve uma. Não captou tão bem, né? Não rendeu venda, o investimento não se pagou, né, para as empresas que investiram no cenário. Eu, honestamente, não sei a razão. Mas é a realidade que a gente está. Então a gente tem que se adaptar. Sabe um dos maiores recortes em termos disso, de exemplo, como você disse, né? É patrocínio dentro do esporte, do mundo de games, e patrocínios até mesmo num geral, né? Uhum. Ampliando tudo. Esse mês nós estamos no Pride Month. Eu não vi nenhum influenciador LGBT sendo patrocinado ou ganhando um dinheirinho extra, tá E ligado? era algo que movimentava todas as redes sociais. Não, você não tá ligado. É. E volta, na pandemia, eu pensei até em soltar sextape meu, Que isso, Minerva? pra provar que eu era gay, pra dar aquela farmadinha. Não foi preciso, confiaram em mim, na minha palavra, de que eu era gay. Mas é verdade. Não, guys, vocês não estão ligados no tanto de dinheiro que as marcas pagavam durante o Pride Month. E por coisas, tipo, minúsculas, entregas minúsculas, entendeu? Hoje em dia, quer dizer, por exemplo, durante a pandemia, eu acho que foi o maior recorte e o momento mais monstruoso disso. Todas as organizações e até mesmo empresa faziam produtos com arco-íris, com a bandeira LGBT, com um monte de coisa. Hoje, só a INTZ colocou o Eu, como brochezinho mulher. lá. Hoje só a INTZ colocou o brochezinho lá, entendeu? E, tipo, não é nem como se tivesse criado um produto. É só um brochezinho, entendeu? Então, sim, guys, o Caco Antunes, uma das coisas que ele fala e que vocês precisam ter a consciência de que é irredutível e não tem como bater de frente com ele, é sobre o assunto da economia e da autossustentabilidade dentro do esporte num geral. Minerva, Pode eu posso falar. traçar um paralelo aqui? É Por um favor. paralelo que eu faço no meu vídeo, eu vou dar um spoiler já. O CBLOL, ele existe no formato. O CBLOL ele existe no formato de liga desde 2015, né? Que tem a Arena a Arena CBLOL. que, tem que tem a Arena CBLOL. E a gente tem times. A gente tem. Tô tentando falar sério, porra. Foca, A gente cara. tem. A gente tem. Cara, essa gata papagaia aí, cara. Não, agora foca, agora vai. Ó, a gente tem times que Uhum. estão no CBLOL desde 2015. Sim.
E esses times, desde 2015, possivelmente operam no vermelho. Uma das coisas que eu abro no meu vídeo, porque eu acho que pela primeira vez é pertinente falar sobre isso, de todos os times que eu conheço, e aí são os times que eu conheço, não estou falando dos 10 times que estão no CBLOL. Porra. Todos os times que eu conheço, apenas um operou no vermelho, no verde, desculpa, apenas um operou no verde no último ano. E NTZ? Apenas um. O líder. E todo o resto que eu conheço operou no vermelho. E quando eu digo, pô, operou no verde, é tipo, teve um lucro tão pequeno que ele só não teve prejuízo. Entendeu? Então a grande maioria tem prejuízo. Só que a maioria, aí vem o questionamento. Por quê? Foi um questionamento que eu fiz para vários donos de org. Por quê? Se você opera no vermelho, por que você continua? É verdade, eu não Você sei. faz isso tem 9 anos. E aí eles viram e falam, cara, cada um tem o seu motivo, né? Duas coisas a maioria deles falou. Primeiro, estratégia financeira. Você acaba queimando dinheiro, investindo do seu próprio bolso ali, apostando que tudo isso vai voltar para você no futuro, porque o mercado vai crescer em números, vai crescer em revenue, vai crescer em tudo. E 2, cara, é simplesmente o sonho das pessoas, elas amam estar fazendo aquilo. É verdade. Então, tipo, porque a gente vive um cenário hoje que ainda nós temos muito dono de time que é CEO. Né? Teve a saída do Simon recentemente, o Pada saiu da PEN também, mas tem isso. Eduquim. Tem muito dono de time que não precisa estar em esporte, ele podia estar ganhando muito mais dinheiro seguindo negócios de família e etc. Só que eles gostam disso. Então, tipo, por isso que as pessoas continuam nos esportes, mesmo operando no vermelho, né? Algumas dessas pessoas, né? Que eu não conversei com todas. Mas eu acho isso muito interessante, porque a grande maioria delas realmente acredita que o mercado de esportes ele vai crescer muito no futuro, mais do que ele vem crescendo. Só que é inegável, galera, é inegável. Precisava de mudança. Não estou falando que a mudança que foi escolhida da forma que está sendo feita é certa nem errada. Eu estou falando que ou tinha uma mudança para já, ou daqui a 4, 5 anos o mercado ia quebrar. E aí não ia ter mais cenário. Então, partindo agora para esse momento de precisa ter mudança, que essa também foi a minha conclusão, eu acho que sim. Concluindo novamente, precisava ter mudança. Só que o meu feeling revolta e o que eu senti com todas essas mudanças é que, não vou dizer que elas são unilaterais, mas ela para mim é tipo 80% para salvar a LCS. Muito mais do que sobre a gente. Porque eu sinto que as mudanças, você cortar a história de 4 times brasileiros fazendo essa mudança, não sei o quão necessário ela deveria ser dessa forma, entendeu? É porque, ao mesmo tempo, mudou em todas as outras ligas, mas outras ligas, né, LCS, LLA, estavam num momento complicado, muito mais do que a gente. Então, mas estavam mesmo? Porque olha só, qual que é o problema? Aqui a gente tem um custo. Quando você compara, por exemplo, LCS e CBLOL, e isso é baseado no que eu conheço, mas eu não tenho acesso de fato aos números da Riot. Isso o Caco poderia responder. Números de view. Mas. Não. É que, tipo, o custo de operação brasileiro ele é muito mais barato do que o custo de operação norte-americano. Só que gira muito mais dinheiro nos Estados Unidos do que gira aqui no Brasil, muito por conta da nossa moeda também. Sim. Tem um aspecto socioeconômico, mas o NA tem grana, mesmo não tendo número. Nós temos número e não temos grana. Vocês entendem como o panorama ele é até meio inverso?
Chega a ser meio bizarro isso, porque não faz sentido. Na teoria, quem tem os números tem que ter grana, porra, caralho. Investe aqui no CBLOL. Nós engaja, caralho. Os americanos estão lá xingando todo mundo e foda-se, né? Mas aí, tipo, pela operação deles ter muito dinheiro e pouco número, eles continuam ganhando dinheiro. A gente tá gerando número e não tá captando dinheiro. Então a gente tá se fudendo muito mais que eles. Tá ligado? Acho que esse é o ponto que eu queria chegar. Tipo, a gente ter número não muda nada. A gente precisa de dinheiro, porra. Entendi, Gabriel Revolta Cacantune. Entendi. Não entendi estou tudo. defendendo as Tô mudanças. entendendo, Não estou irmão. defendendo as mudanças. E olha só, Minerva, tu não pode falar nada, que você foi responsável por tudo isso, porque você foi para os Estados Unidos com o seu braço direito, mais lombra, para vender o CBLOL para LCS. Falei, tô leve, que a fofoca tá aí. Cara, mas, Revolta, eu fico. Você comentou sobre, né, eles terem dinheiro e eles não terem número. Pra mim, a LCS, você me corrige aonde eu errar, né, ou se a sua opinião ela for diferente, enfim. Pra mim, um dos maiores problemas da LCS é que a característica da liga, num geral, é ter dinheiro. É justamente ela ter o poder de compra de trazer o Impact e pagar em rios de dinheiro para ele. É Sim, trazer um coreano como o Pyosik num momento muito bom da carreira do cara. sim, E quando você abre a liga deles, é 2 importes por time, ou 1 importe por time, e praticamente todos têm. sim. Porque eles almejam apenas o top 1. E o filho da puta do LS, ele na verdade, que vai ser tópico logo daqui a pouquinho, ele comenta sobre isso no tweet dele, falando como, por exemplo, cara, as equipes que não estão performando mesmo têm que ser cortada, pau no cu delas, elas são lixo, horrorosa, vou cagar em cima dela, enquanto as equipes que elas estão ganhando é God. E esse é justamente o pensamento americano não, porque nós somos, né? O pensamento estadunidense que pra mim fez a LCS fracassar. Sim, com certeza. Porque ele só vem glamour no top 1. Tipo, ou o top 1, ele. Ou você pega o top 1, ou você é um pedaço de bosta. Só que qual que é o problema? E tá errado? Tá erradíssimo, na verdade. Porque, economicamente falando, quando todas as equipes de uma liga brigam pelo top 1, é o começo do fim. Entendeu? Não é briga pelo top 1, porque aí Faz investimento, no caso, tipo, é entendeu? que Como top 1. a maneira como você colocou dá a impressão que tipo os times não devem jogar pra ganhar, mas não é isso. Não, Tipo, claro que não. o que eu acho que o Minerva quer dizer é que se todo mundo investir rios de Exato. dinheiro pelos mesmos jogadores, só um vai continuar ganhando e todo mundo Exato. vai se fuder. Então, tipo, é aquele papo que a gente teve quando a gente conversou sobre a Liberty, Minerva. Que eu Exato. falei E pra que eu você, pô, amadureci muito, tá? Por é, causa de você justamente me mostrando a função de uma Liberty dentro da liga. Eu era o maior hater deles. Eu tava, mano, a Liberty que se exploda. Hoje, eu sou um dos maiores fãs. E pra mim, se a Liberty não fizer parte dos 6 times classificados para 2025, eu estarei nas frentes dos quartéis com o meu capitão. Pode falar. Minerva, então prepara as lanternas pra apontar pro Não, céu e pedir ajuda dos alienígenas. eu faço, Porque eu faço. essa disputa vai ser acirrada, mano. Essa disputa vai ser acirrada. Mas você pegou exatamente a vibe do porquê que a LCS deu errado. E, tipo, isso foi meio que matando o talento nacional deles. A gente vai chegar nisso, tá? Esse pinto é muito bom. Fala. Eu não quero falar mais. Não, fala, revolta. Isso tem que ser dito. Fala. Fala, filha da puta, porque eu escancarei para o Brasil inteiro isso e quero que cada vez mais pessoas escancarem. Pra o público ter a consciência do que a gente tá entrando, tá? Porque isso tem como ideia e paralelo o nosso Tier 2. Mas continua, Então, vou chegar lá. sempre que tem uma mudança, o que eu gosto de fazer?
Eu gosto de tentar me colocar no lugar de todas as pessoas que estão ali para tentar pegar o ponto de vista delas. Uhum. E entendendo o panorama da LCS, o panorama do CBLOL, eu acredito que uma das coisas que seria muito interessante e foi uma mudança que beneficiou muito eles nesse sentido é ter os melhores jogadores brasileiros jogando na Liga Norte-Americana, porque você tem o melhor de dois mundos. Exactly. Você Exactly. enfraquece a Conferência Sul, porque os Com jogadores números, principalmente. Você atrai os números, que é o que te interessa, porque você já tem dinheiro, né? E você não tem competição. Por que você não tem competição? Apesar das duas ligas, das duas conferências participarem da mesma pool global de patrocínio, que é algo que eu também não estou vendo muita gente falar sobre, mas basicamente agora o patrocínio é global e ele vai ser dividido entre os times dentro dos critérios da Riot que não foram divulgados ainda. Né? Então a Conferência Sul e a Norte participam disso, mas porcentagens diferentes, né? Mas não sabemos ainda exatamente como. Eles continuam ganhando em dólar. 5 mil dólares para eles é 25 mil reais pra gente. 5 mil dólares para eles não é nada. 25 mil reais pra gente é tipo, caralho! Estamos ganhando muito. Porra! Você tá entendendo? Tipo, é difícil competir. O Jean e o PH, quando eles vieram aqui no Gace, eles falaram isso. Eles falaram que é foda você competir com uma Sentinels, que chamam Sacio pancada por um valor que pra eles não é pesado, mas a Loud não tem como competir. Simplesmente por causa da moeda. Então, fora a questão do time norte-americano que olhar pra cá e falar, pô, eles têm número, eu tenho dinheiro. Eles são 5 vezes mais barato do que a operação que eu tenho aqui. Sim. E se eu operar lá? Sabe por quê? A regra, até onde eu entendi, ela serve para os dois lados. E essa é uma dúvida que eu tinha, mas eu não consigo perguntar isso pro Caco no negócio do Butcher. Não, Se, por exemplo, a Liquid vem para cá e leva e traz os jogadores americanos deles para cá, não conta como importe. Não, mas eu acho que eles não fariam isso, Revolta. Eles não são malucos de tipo... Eu acredito que... então, tem essa parada aí de não poder 5 americanos. Não, acho que mas tem não precisa de 5. De 1 ou 2 ou 3. Não precisa de 5. É você pegar Tinoz e Robô, aí você pega 2 americanos e um coreano. Eu acho que a do Sul, ela vai ser restrita para nós, do CBLOL e do LLA, Latam, né? Latam, tá ligado? Eu acho que um time do NA, ele não vai fazer operação aqui. Riot não é maluca. Tipo, o que eu acredito é exatamente isso. O que vai acontecer, Revolta, sabe o que é? Não, então, guys, até onde eu saiba, não é confirmado. Mas pra mim, o mais lógico da Riot é justamente isso. Aqui da nossa região, restrito pra CBLOL e Latam, e o NA a mesma coisa. Agora, o que vai acontecer, Revolta, que pra mim é muito mais preocupante, e é uma tecla em que você, por exemplo, bate desde muito tempo, que é o quê? A gente não tem recurso humano suficiente na nossa região. Sim. O jogador, entendam que a nossa região, em termos de gameplay, ela já tá pífia esse ano. O MSI foi um dos piores resultados internacionalmente que a gente teve por reflexo da nossa gameplay dentro do CBLOL. Entendeu? E detalhe, se a LCS, por exemplo... Porque o que eles não têm? Viewer. O que a gente tem? Viewer. Então o que eles farão? Vou contratar, como você disse, a diferença de dinheiro, o que eles pagam, o que a gente recebe, ela é colossal. Então, imagina, por exemplo, uma LCS que pagava $200 mil para o Perks mensalmente, né? Até onde eu saiba. Pagaria para o Team, para o robô. Porra, entendeu? Pagaria $40 mil
teria uma performance melhor e mais Exato. número, tá ligado? Exato. Então, como que, por exemplo, a Loud ou qualquer time brasileiro, ou então vamos nos colocar no lugar do jogador, fica na nossa região para ser Jesus Cristo, ao invés de ir para o NA e farmar 40, minimamente $1.000 por mês? É que tem outra coisa que eu sinto que o pessoal ainda não entendeu exatamente. Se isso acontecer, o CBLOL se fode. Só que o CBLOL se fudendo, a LCS não morre. É isso Sim. que... Eu li um comentário de um cara falando isso. Ah, mas se o CBLOL se fuder, a LCS tá fudida. Não tá. Não. Na Eles tão realidade, fortes. não. Por quê? Apesar da Conferência Sul ter uma vaga garantida, a gente ainda disputa outras vagas com a Conferência Norte. Então eles podem ter 2 Exactly. vagas pra eles e a gente pode se fuder. Sim. Entendeu? Não, mas Então, a gente se fudendo, Revolta, é a ascensão deles, filho. Porque, tipo, eles vão tomar tudo nosso. Tipo, se eles levam 2 jogadores pica nosso, o que sobra para a gente é a carniça, Revolta. Entenda uma coisa, tipo, e daí a gente vai entrar no Tier 2, tá? E isso é o que, pra mim, me mata, é o que me deixa triste quando eu vou dormir. O meu pico de felicidade é fazendo live, porque quando eu desligo ela, acabou. O que é a minha cabeça? Me corrija se eu estiver errado, se Deus quiser, eu tô completamente errado. O Tier 2, ele vai ser usado para você ganhar. O Academy morreu. A sim. liga de desenvolvimento não existe mais. Jogadores, por exemplo, que estão hoje no CBLOL, graças ao Academy, porque isso é verdade, você pode criticar o Academy o que for, tá? Beleza, foda-se, critica. Mas o Academy hoje vive o seu auge, tá? Tanto em números, igual nunca visto antes, quanto em jogadores revelados para o CBLOL. O próprio jogador do CBLOL é reflexo disso. Mas eu entendi. Eu não necessariamente concordo com o ponto do Caco nisso, mas eu entendi o que ele quis dizer. Quando Não, ele ó. diz que você ter o sistema de que você precisa ganhar pra você subir pro Tier 1, É muito pica. você, Só que eu acho podre. na teoria, vai ter jogadores melhores no futuro. Certo? Eu entendi isso. Na prática, Não vai acontecer. eu não acho. Porque eu simplesmente não acho que tem pessoa suficiente pra isso. Exato! Esse é o grande ponto. Só que aí existe um outro ponto, que é a gente não sabe como vai ser a estrutura desse Tier 2. Vai ser A o Riot circuito não desafiante, divulgou. Revolta. Não, mas a Riot não divulgou se vai ser terceirizado, se vai estar na pool global, se não vai estar na pool global, Não. se a Eles falaram Riot vai que operar. Caco falou, Riot vai operar. Eles falaram. Riot opera e a Riot dá incentivo monetário ou não? Não. Que eu lembre, não. Ele não Fiéis falou meus ou ele falou que não viram. vai ter? Ele falou que a Riot vai ser responsável por fazer o Tier 2, mas que não vai dar. O dinheiro, a ajuda, é apenas o prêmio. Exato. Isso daí foi o que eu entendi. Não vai ter incentivo algum. Aí eu já acho que, tipo, é um cenário muito pior do que era pra ser. Honestamente falando, se eu fosse jogador e eu não estivesse performando nesse split, eu ia estar extremamente preocupado. Porque a gente não sabe de fato o que o Tier 2 guarda pra gente, né? Vamos ser honestos? Revolta. Não tem como saber. Inicialmente, a gente olha pra isso A gente sabe, Revolta. e a gente fica tipo, fudeu, né? A Tu não gente tá tipo, sabe. fudeu? Tu tá, eu tô fudeu. Eu não tô fudeu. Eu já passei do fudeu. Eu tô no acabou. Porque uma das coisas que pra mim era o ponto pivotal da nossa região é a liga de desenvolvimento, porque é o nosso futuro. Imagina como seria a mid laner hoje do CBLOL sem o Fu, por exemplo. Sem o Dioge, percebe? É que assim, veio do Academy. E até mid lane lá, de 37 anos, horroroso, que não tem nível. Mas a gente precisava reciclar. Tem o Só que Leleco, aí- por exemplo. Só que aí, Minerva,
O que acontece? É que a gente está pensando no formato novo com as medidas antigas, certo? Certo. O time, ele vai ter que se adaptar. Se ele quer continuar tendo um giro de jogador grande e se livrar dos jogadores bagres que a gente já provou que a gente consegue, os times vão ter que investir numa coaching staff melhor e eles vão ter que pedir para essa coaching staff desenvolver os jogadores, certo? Não. Se não vai ter Revolta. como, porque não é a única forma de você... Revolta, você tá no capa do Keck, Revolta. Não, eu tô... É porque, olha só, vamos trazer pro que um dono de org teria que pensar. É dessa forma. Se você levar na emoção, você vai olhar e falar, fudeu. Só que eles têm que pensar em medidas do que eles podem fazer. Se a gente não sabe o tanto de dinheiro a mais que eles vão ter. Entende? Se eles têm dinheiro suficiente para isso, o Tier 1. Porque, não, tipo... o Tier 1 ele vai ter mais, em teoria. E por pouco. E tipo, como que eu posso dizer? E não vai precisar esperar muito, tá? Sim. Inclusive a própria equipe convidada e a equipe que eventualmente subir do Tier 2 para o Tier 1. O Tier 1 ele vai ficar melhor. Não, o Tier 2 tá fudido. Até eu não tô falando do Tier 2, que eu já guivei o Tier 2. Não, então, mas é nisso que eu quero entrar contigo. Revolta, o Tier 2, sabe o que vai ser? Você não vai entrar comigo em nada, não. A gente vai entrar juntos, eu e você no Tier 2. Revolta, sabe o que o Tier 2 vai ser? Lugar de importe. Ele vai ser a LCS 2.0. Não vai não. Isso que você precisa entender que eu tô tentando te falar. Porque a gente não tem recurso humano. Então, pra mim, e deixa eu explicar para você a minha lógica, e por favor, me diz que eu estou errado. Me diz que esse pessimismo é porque eu tô maluco. Pelo amor de Deus. O Tier 2, ele vai ser um campeonato feito para vencer. Sim. Os times que estarão lá, eles precisam vencer, entendeu? Porque daí eles sobem para o Tier 1. E subir para o Tier 1 é muito recompensatório, porque a equipe que subir vai participar de ganhar dinheiro lá da parada de compra, RP, essas coisas. O Caco falou, tá? Então, ela vai ganhar a mesma coisa que, por exemplo, uma possível Loud, uma possível PEN, vindo do Tier 2. A gente não tem recurso humano. Como o campeonato ele foi feito para vencer, quem contrataria um FU, por exemplo, vamos usar como exemplo, tá? Quem contrataria um FU que estava vindo todo melado da Fury Academy e mandando, em alguma aspas, mal? Porque o campeonato ele foi feito para vencer. Ou o jogador que ele vai ser contratado ali é um jogador em baixa do CBLOL, vamos supor um Envy, mid laner, tá? E daí no lugar do Envy entra um coreano, ou entra um coreano Tier 3, porque a parada é vencer. Minerva. Mas os jogadores que eles estão para desenvolver não vai ter mais vez na nossa região. E esse é o meu medo, Revolta. Olha só. Ele tem fundamento? Fala que não. Olha, tem. Só um detalhe que pra mim não fecha. Que é o seguinte. Se o CBLOL não tem dinheiro e tem número, o Tier 2 não vai ter número e não vai ter dinheiro. Então não vai ter coreano no Tier 2 também. Não, mas aí tem os coreanos que eles vêm baratinho, entendeu? Olha só. Não tem, não. A gente... Não tem. A gente vai ter 40% do nosso cenário fora da Liga Tier 1. Possivelmente, 40% do nosso cenário vai estar no Tier 2. A gente já tem informação de quantos times podem fazer parte do Tier 2? Não lembro se foi dito, cara. Porque às vezes a gente está pensando num formato de 10 times, quando na realidade são 4 times. Eu não sei, uma informação que para mim é crucial e de extrema importância, e eu entendo a Riot não ter divulgado isso, porque isso diria muito sobre
sobre o Tier 2 é se ele vai estar sincronizado ou não com o calendário global. Porque se ele está sincronizado, Acho que vai ser tudo. se ele está realmente sincronizado, ele já tem tudo pronto do Tier 2. Eles sabem a quantidade de time, eles sabem tudo já. Inclusive o número dos times. E eu sei que o Caco falou que pode ser, que vai ser liga. Só que é uma liga de 4 times, é uma liga de 8 times, é uma liga de 6 times, é uma liga que vai ter convidado, é uma liga que não vai ter convidado. Porque sem isso não tem como cravar. Entende? Porque Sim, assim, sim. se forem 4 Sim, entendi. times, mano, são os 4 times que ficaram de fora no CBLOL, eles têm um ponto pra manter patrocínio e assim vai. Vai ter um corte monetário? Vai ter um corte monetário. É o fim do mundo? Mano, não. Mas é uma merda. Tá ligado? É uma merda. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, dentro do Academy Revolta, existem jogadores que eles já foram desenvolvidos o suficiente por ter feito muito parte do Academy. Eu acho que é impossível você dizer que o Academy é um erro. É Não, o da Academy não é pessoa, um né, no erro. caso. Sim, sim. Só para o raciocínio, né? Tem jogadores muito bons que eles já foram desenvolvidos, como todos os jogadores da PEN, muitos dos jogadores que estão na Cade hoje, como o Tyrim, Sim, o Morteus. Eu acho sim. que esses 2 são os maiores exemplos, né. O Do Jungle, Cole. ele entrou há pouco tempo. E, por exemplo, na Kabum, tem o Scary, tem o próprio Betão, que ele subiu para o CBLOL, mas a grande maioria não são esses jogadores. A grande maioria são jogadores, por exemplo, como o Chino da Fúria, que tem 17 anos e o sapatinho dele pisca quando ele pisa. E ele Sim, é muito bom, sim. Só que ele é aquele Esses, cara que não tem nenhuma experiência. esses jogadores, eles vão ter um caminho árduo pela frente. Eles vão Ou ter que trilhar o caminho que a gente trilhou no começo. Que ou eles melhoram por eles mesmos, ou acabou pra eles. então, O problema é que a gente tá num servidor em que isso é muito difícil, porque a solo kill é uma merda. mas também fazendo paralelo naquela nossa época, não existiam tantos pro players e jogadores como era hoje, entendeu? Sim, Então, por exemplo, o jogador ele poderia ser a desgraça que ele era, que ele estaria competindo contra um cara de uma solo kill que não tem nenhuma experiência. E o CBLOL tempos atrás era muito imediatista com o resultado, então era praticamente impossível o dono de time ele arriscar. Então, esse jogador, na verdade, ele vai ter o sonho dele destruído. Eu não acho que está no alcance dele, porque repara, pega, por exemplo, o Sankazé. Eu não sei o que ele fez, se ele comeu a mãe de alguém do Academy ou se ele cagou na porta de algum time, mas ele é top 1, top 2, top 3, solo kill. Ele não foi contratado, ele nem fez sim. tryout. Muitas das vezes, na verdade, não está na alçada do jogador. Como eu estava dizendo, o Chino é um jogador muito bom, só que ele tem 16, 17 anos. Ele não tem experiência competitiva alguma. Sabe Deus a vivência de vida dele se é próxima de ser competitiva. E é daí que entraria uma liga para ajudar ele, saca? O meu medo é todos esses jogadores que têm esse perfil, Revolta, terem o sonho deles amassados, destruídos e jogado num lixo. Sabe qual é o foda, Minerva? Aham. Eu tenho um amigo meu que ele é empresário e ele conhece um pouco do cenário de LoL. E eu tava Aham. conversando com ele sobre essas Eu conheço mudanças. ele, né? Não, você não conhece, não. Ah, não. Não, não, não. Eu achei que fosse o Ender. Mas Ah, tudo não, 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 não. E eu cheguei com ele nesse exato ponto que a gente tá. E ele virou pra mim e ele falou algo que eu fiquei tipo, caralho, pode crer. Que meio que não invalidou tudo que eu disse, mas eu entendi o ponto dele, que era Uhum. tipo, beleza, tem tudo isso de negativo. Mas pelo menos você tem algo negativo pra reclamar, porque a outra opção é não ter nada. Você entende? Se continuasse do jeito que tava, a gente não ia ter nada.
Foi isso que ele falou Ah, ok. na Agora fez conclusão sentido. dele. Agora fez sentido. Aí o meu contraponto foi que não tá bom do jeito que tá Sim. essas mudanças. E eu acho que poderiam ser feitos de uma maneira diferente. O que o Caco falou, se eu não me engano, foi na entrevista com o Butcher, é que... Não, foi no texto. Que esse sistema que eles montaram abre... Tier 2 Não, ou de Tier 1. no geral? Não, de Tier 1 especificamente. Abre a possibilidade deles fazerem coisas que eles não podiam antes, como girar mais dinheiro. Sim. No E curto porque eles têm prazo. menos time, no caso, certo? Isso. O Caco, Repartir ele um comenta. bolo com uma quantidade menor de pedaços gera mais bolo, né, pra todo mundo. Exato, exato. Inclusive, guys, saiu no meu canal de cortes o react desse vídeo aí, viu? Só que o que eu não gosto é que no longo prazo vai dar merda. Porque a gente vai cair no ciclo que a gente quase entrou. Que é os jogadores antigos parando, os jogadores de hoje ficando antigos e parando e não tendo player. Porque o Tier 2 tá abandonado. Exato. Entendeu? Então é isso pra mim que não conecta. Eu entendo que precisava de mudança, eu entendo que pro ecossistema, pras empresas que estão dentro do Tier 1 é muito bom, e não tem como negar, é muito bom. Mas pra quem tá fora, tô tomando cu, viado, é isso. Me desculpa. E não tem muito pra onde correr, tá ligado? Eu acho que a equipe que ela ficar de fora acabou a história dela dentro do League of Legends, não? Rasgou, Não sei. ficou numa prateleira. Não sei, Eu assim, acho que é um adeus, não? é porque eu acho que eu não sou a melhor pessoa pra cravar isso. Porque eu sou muito otimista e eu gosto de pensar que, tipo, se eles estão fazendo isso, é pro bem de todos, então deve ter uma visão que eles têm e a gente não teve. Porque, mano, não faz sentido a Riot destruir o próprio cenário, tá ligado? Não faz sentido. Então, se eles estão fazendo as mudanças que eles estão fazendo, é porque eles enxergaram algo que eu não tô enxergando. Porque se eu depender do que eu tô enxergando... Você tá entendendo? Então, Entendi, tipo, Gabriel Antunes, continua. eu gosto de acreditar... Entendi, Revolta Antunes. Eu vai gosto de falando. acreditar que vai chegar num ponto em que tem algo aí que eu não vi, que o Tier 2 vai dar certo e que as mudanças são positivas, porque senão, mano, é foda. Eu chego nesse ponto, tipo, depois de eu dar overthinking por 7, 8 horas e tá na cama já dropado, eu fico, cara, não, eu acho que na verdade eles têm um ponto por trás disso e vai dar tudo certo, tá ligado? É isso. Você viu o post que o Peter Dunn fez no Twitter? Sim, sim, sim. Eu reagi, né? Tá lá no canal de cortes, opa. E o que ele fala tudo o que ele fala ali é totalmente as minhas palavras, tá ligado? Inclusive a de humildade de rezar pra Deus de que tudo que a gente falou e a nossa opinião seja apenas um pessimismo. Opa, bom dia. Manda um beijo para a Lari, amo a diva. Te mandou um beijo, Minerva, aqui, tá? Te mandou um beijo também. E ele Ai, meu Deus. meio que termina dizendo que ele espera que todo o pessimismo dele não seja justificado e que ele de verdade esteja errado. Sim, é isso. É porque, tipo... Cara, eu tive um papo com meu pai um dia antes desse anúncio. Eu nem sabia que ia rolar esse anúncio, mas a gente tava falando sobre, mano, um assunto nada a ver, era carro elétrico. Ele é totalmente contra. E eu Carro elétrico? E eu perguntei pra ele, tipo, pai, mas meu pai vai fazer 70 anos. E ele falou, tipo, e eu perguntei pra ele, pô, quantas mudanças você viveu que você acreditou que iam ser negativas pra você? E ele falou, Gabriel, não consigo nem colocar em palavras, porque foram muitas. Uhum. Só que no fim, você entende que você tem que se adaptar ao que está sendo apresentado para você. E você entende que, inicialmente, você acredita que toda mudança, a gente tende a acreditar que toda mudança é negativa. Só que
quando as coisas vão acontecendo, se você consegue se adaptar melhor do que os outros, você tende a sair na frente. Eu não tô falando que esse é o nosso caso, mas isso é o que me mantém otimista. Entende? Entendi. Porque, tipo, eu olho pra isso e eu falo, se todo mundo conseguir se adequar, o negócio pode ser que rode. Porque talvez do nosso olhar de quem tá desde os primórdios e de quem torce, quem ama a parada, a gente vê isso e a gente fica, caralho, mano, pode tudo acabar. E esse pode tudo acabar é tão forte dentro da gente que às vezes a gente não consegue enxergar a lógica por trás de certas ações. Tá ligado? Por isso, daí vem o meu otimismo. É daí que vem o meu otimismo. E eu acho que é daí que vem o otimismo do Peter também. Então, não, concordo. Eu acho que não teriam palavras mais bonitas para falar, Revolta. Só que eu só quero avisar para a Riot, principalmente para o Caco Antunes, qualquer dinheiro que foi depositado na conta do Revolta para comprar a opinião dele vai ter que ser Caralho! repartido comigo também. Caralho! Essa é a única coisa que eu quero dizer para você, senhor Caco Antunes. Caralho! Mano, Não, mas eu não eu usei, mas eu concordo. concordo. Rapaziada, eu não concordo com as mudanças. Mas Não se eu concordo. ficar aqui repetindo pra vocês o que É vocês verdade. também Sim, acham, sim, sem a não truta. vai mudar em nada. Eu tô trazendo outros pontos de vista. Eu não acho que. Eu não consegui achar um ponto de vista em que isso é positivo pra Eu acho gente que no você tá sentido. certo. Só tem um. Pô, não acabou. Tá ligado? Não acabou. Realmente, pessoas que ficam reclamando e vivendo a mesma coisa todos os dias não dá certo. Isso é um fato. Então, eu acho que agora, depois de tudo isso que passou, inclusive eu tirarei amanhã de folga para justamente colocar minha cabeça no lugar, porque eu juro, isso me afetou de uma forma que eu não imaginava. Só que depois, guys, é justamente isso, é se adaptar da melhor forma possível, entendeu? É, é tentar fazer dos limões uma limonada? É isso, né? É isso. Acho que é isso. Eu acho que. Eu nunca ouvi essa não, mas eu acho que é isso, mano. Como assim as pessoas fazem isso? Porque você pega um limão, você tem o quê? Uma parada azeda, horrorosa. Aí você faz uma limonada, puta que pariu. E se tiver um álcoolzinho pra fazer uma caipirinha, então, aí acabou, aí você não quer mais nada. Álcoolzinho é uma delícia. Mas, Minerva, sabe o que a gente teve nesse meio tempo de conversa saudável? Hum. Um tweet de um CEO do Por favor. CBLOL. Vamos colocar aí na tela, produção? Por favor, produção. Quando tiver na Bota tela aí, na tu tela. lê, né, Minerva? Tu lê, que eu já Eu falei leio, muito. eu leio. Eu Boa, faço a boa. boa. Olha aí, guys, tweet do Vex, ok? Inclusive, ele deve estar vendo aí a live. Um beijo para o Vex, um dos meus maiores fiéis. A semana trouxe notícias que colocaram o mercado de eSport e, em específico, o CBLOL de pernas para o ar. Agora que tivemos tempo suficiente para entender, conversar e avaliar as consequências, conseguimos começar a entender em como o mercado se ajusta. eSport jamais foi lucrativo, mas isso é um alerta? Sim. É para sempre? Não. Todos os times, organizadores de torneio e publishers devem buscar diferentes fórmulas para que o negócio evolua. É sustentável ter um negócio que depende apenas de patrocínio? Não. Como mudar? Essa é uma das questões mais quentes do mercado e que cada time precisa buscar a sua resposta. Não há um caminho único, não há ainda um caminho de sucesso garantido. A sustentabilidade virá com a habilidade de cada uma das empresas em entender qual é a fórmula que funciona para si. O momento é doloroso para a comunidade e para todos que amam o esporte CBLOL. Entretanto, não é o fim, mas deve ser entendido como um alerta para todos aqueles que continuam por anos tentando o mesmo modelo de negócio. A mudança é dura, mas é tão forte quanto o problema se mostra. Palavras finais agora, hein? Que essa mudança pode ser o começo de uma nova fase. Possa ser, né? Na verdade, ele errou ali, mas abafa. E que essa fase seja de melhora a todos. Ainda precisamos entender, de fato, o que o futuro nos aguarda. Que fase, vai, que sendo corrigido em português pelo Minerva, mano. Português eu era bonzinho.
Português Ô, era bom. Minerva, eu Ah, posso trazer um adendo que por esse favor. texto ele deixa implícito, e eu vi muita gente falando sobre isso, mas a ação de mudança do CBLOL não tem nada a ver com a LCS que nem a gente acredita. O Fechou? CBLOL, ele ia mudar de qualquer maneira, não Sim, importa. sim. Isso A sim. forma como foi feito pode ter a ver com o estado atual da LCS, mas a Exato. mudança era eminente. Quando vocês entenderem esse processo, vocês entendem que tipo o negócio ele ia rolar. Ele só foi levado por forças maiores para um lado em que beneficia os outros com essas mudanças. Sim, sim. A mudança ela ia de fato acontecer. E digo A mais, única. pela Hum, forma como está sendo falado do CBLOL, a nossa liga talvez só não tenha ido de F por conta do nosso crescimento nos últimos anos. fato. Não, isso daí é um fato. Aí é 1 mais 1 igual a 2. Se, mano, inclusive, Revolta, o que o Caco Antunes ele deixa implícito na entrevista dele em diversas vezes é que, na verdade, teria formatos piores do que esse para a gente, para vir, tá? Sim, sim. O que fez com que não viesse esses formatos desgraçados é porque a comunidade, ela é unida e ela é forte. Só por Sim. isso. Caso contrário, iríamos ter agora 2 times brasileiros aqui, a PEN e a Loud e mais alguns outros times, LLA ou LCS, enfim. É duro, É, mano. guys, eu acho que foi uma coisa multifatorial, sabe. Eu acho que o Baiano, o Ilha das Lendas foi sim muito necessário para a nossa região, mas do que seria do palhaço sem a plateia, né. Então, uma coisa leva a outra, da mesma forma que acredito que o Baiano e o Ilha das Lendas seja muito necessário para a comunidade brasileira e o CBLOL, a gente também depende de todos vocês. Fato. Fato. É, eu acabei de ler isso aqui no chat GPT enquanto a produção traduz o texto, não tô entendendo. Não tô entendendo. Não tô entendendo. Lei traduz. Tá, vamos lá. Não, mas lê em português já, né. O que é muito difícil para as pessoas entenderem é a competitividade não ser a prioridade número um. Ao invés de ter fãs que ligam mais para a comunidade e autenticidade da liga. Isso, né, você já entende que ele está falando do Brasil. Fãs norte-americanos pensam que fãs brasileiros deviam estar felizes com a mudança, porque agora tem uma chance maior dos jogadores brasileiros competindo internacionalmente. A desconexão, ela vem de mesmo que um time brasileiro vá melhor internacionalmente, os fãs continuariam considerando uma perda os 4 times e a degradação da comunidade como negativa e uma perda de uma maneira geral. Na realidade, é completamente lógico os fãs norte-americanos não entenderem isso. A cultura do League of Legends brasileiro. Não, desculpa, não entender a cultura do League of Legends brasileiro. Porque nada como isso existe sequer remotamente na comunidade norte-americana. Ninguém liga para Immortals, TSM, Golden Guardians e EG se eles saírem da LCS, porque aqueles times não têm fãs. E aí é aquilo que a gente fala, que a gente falou um pouco sobre A busca pelo título, né, e só isso. e tipo assim, por exemplo, vou dar um exemplo. Se só tem Penzete no chat, mas a Libers tá um time maneiro de assistir, eles vão assistir. O que ele quer dizer é que tá todo mundo pouco se fudendo pra LCS. O fã da TSM vai assistir a TSM, acabou. Sim. Entendeu? A prova disso é essa Cade, nesse split do CBLOL.
Foi a Liberty quando emplacou 7 vitórias. Nós brasileiros vemos muito além só do top 1. Isso é mágico, entendeu? Isso é mágico. Beleza, a gente tem a INTZ ali, mano, que tá toda cagada, toda podre, e tá 0/30, mas o Bronzilcre ama. E a gente ama assistir o Bronzilcre, consequentemente. Porque vai ter muitos cortes engraçados do Yamp errando flash, do Yamp não fazendo nada, do damage não sei o quê. Aí temos o Na Escuta, que eu nem sei se isso tem no NA, possivelmente não, pra gente ouvir o que os jogadores estão falando. Aí tem o robô imitando o pato, tem o Titã gritando. Então, É conteúdo, né? É tudo conteúdo. Às vezes, eu enxergo o CBLOL como uma série, né? Uma série ali em que todo sábado e domingo eu trabalho, na verdade, para ela acontecer. Mas que existem personagens, alguns personagens eu odeio amar, outros personagens eu amo odiar, mas no final de tudo, eu sempre amo ele. Sabe aquele personagem em que você fica brincando, zoando, implicando, etc? É a minha INTZ. Mas você me pergunta se eu quero a INTZ fora? Não, INTZ dentro, beleza? INTZ mais do que dentro, tá ligado? E é mágico, porque nós brasileiros temos isso, e os americanos nunca vão ter, mano. O estadunidense, né, na verdade. E eu fico com medo de que a nossa região ela seja meio que forçada e fadada, depois de tudo isso que a gente evoluiu e construiu, ser fadada a só olhar para o top 1 e virar uma região de importe, porque não temos recursos humanos, não temos uma liga de desenvolvimento e tudo Cara, mais. sabia que eu não me preocupo tanto com essa primeira parte? A Liga de Desenvolvimento eu me preocupo. Mas é que eu acho que tá na essência do brasileiro não se tornar algo tão supérfluo como isso. Tipo, Eu tô inteligente hoje, a mas gente não exagera. ama, a gente... Cara, a gente é apaixonado pelo jogo. A gente, tipo, se identifica com alguns times e a gente é apaixonado pelos times também. Só que, na essência, o brasileiro, ele ama torcer. Sim, ama torcer. Então, se ele torce pro time dele, tá ótimo. Se ele vê um time maneiro, pô, vou torcer aqui na moral também. Pode não ser na mesma intensidade que o meu time, mas, pô, maneira essa Liberty aí, jogando de Kled, Darius, todo jogo, tá ligado? Isso tá na essência do brasileiro. Então eu não me preocupo da gente se tornar uma liga tipo, que só liga pro top 1 e etc. Eu acho que isso não rola. Bom ponto. A prova disso é o Vasco existir ainda, né? Não, Porra, se o calma aí. Vasco ele existe, o Fluminense ele existe, essas carniças só perdem. Não, olha só, é pessoas até uma torcendo. ofensa. Não, é uma ofensa você colocar Fluminense e Vasco. É uma ofensa você colocar o Vasco junto de qualquer time carioca na mesma frase, porque o Vasco ele simplesmente não tem rivais à altura dele no Rio de Janeiro. Essa é a grande verdade. Então, pô, olha só, não rola esse papo aqui. Gente, o Vasco no Rio Não de rola. Janeiro, acho que todos os times relevantes eles são bairro. Flamengo, Botafogo. O Vasco, ele não é nem rua, tá ligado? Ele não é nem rua. Ele não é nem. Não, Como, moleque, mano, nem Botafogo não é nem... Aí, Revolta, vamos trocar de não assunto. adianta, Revolta, Vamos não trocar de adianta. assunto. O Vamos Vasco trocar de assunto. Vamos trocar de... Pô, tu chamou Botafogo de relevante. Ô, Minerva, tu tá de sacanagem. Porra! Minerva, os caras não gostam nem de ir no bairro Botafogo, porque pensa no time. Botafoguense não passa por Botafogo, porque lembra da merda que o time é. Com todo respeito aí, você botafoguense, que eu não gosto nem de zoar Botafoguense, eu tenho pena. Isso é verdade. Eu falei isso só pra atacar o Vasco mesmo. Mas o Revolta está certo, guys. Botafogo, pelo amor de Deus. Mas agora, produção, vamos colocar na tela o fatídico dia em que o Ranger estava fazendo as cartinhas e xingando um filho da puta. Recebi uma mensagem aqui do Vex mandando eu ir me fuder. Porque você deu ênfase que eu corrigi ele, né? Não, porque eu falei do fogão dele. Pior ainda. Revolta, por favor, discorra esse assunto, por gentileza. Cara, olha só. Leia aí para a gente. Eu não gosto nem de dar detalhes sobre esse assunto aí. Sabe por quê? Quem é meu viewer vai lembrar de eu falando isso. Que eu nunca fui fã do LS. Nunca.
Mano, ele é um caga-regra, chato pra caralho. Puta que pariu. Ele é meu top 1 pessoa chata no Twitter. Eu Moleque, bloqueei ele. caralho, ele só fala merda e ele só critica tudo que tá na frente dele se não é do jeito dele. Tá ligado? Mano, tipo assim, ele aparecia no meu Twitter, eu ocultava. Sim. Sem condições. Isso aí, o LS fazendo isso aí, só mostra o caráter dele. O cara tava discutindo na moral com ele. Na moral, não, né? O cara mandou ele pra casa do caralho, basicamente, no tweet. Só que foda-se. Porra, foda-se. O cara é brasileiro, o LS tem que xingar brasileiro, foda-se. Aí ele vai lá, só que o cara não ofendeu o LS. Quer dizer, ofendeu sim, mas não desse jeito. Mas não vem ao caso também, né? Não vem ao caso. O LS postar uma foto do cara e postar a foto dele como se ele fosse o último gostosão da Terra, porra, vai tomar no seu cu, caralho. Detalhe ainda, que essa foto aí é uma foto antiga dele, né? Se ele quer fazer body shaming com o cara e falar que ele é gato, é bonito e o cara é feio, ele é um homem camarão, né? Arranca a cabeça e... Porque, presta atenção, o cara, para ele ser malhado, bater foto do corpo só e não da cara, é porque você sabe que é horrível, né? Não, Então, assim, ele tá se guys. acabando de algo que ele nem tem. Um filho da puta horroroso, né? Vamos ser honestos, o mano do tweet errou. Ele não devia ter ofendido o LS. É verdade. Essa é a verdade. Ele não devia ter ofendido o LS. Não tinha por que ele fazer isso. Agora, porra, se o LS tivesse xingado o cara de volta, irmão, beleza. É fogo trocado. Agora, pegar uma foto do cara, pegar uma foto do LS e falar que, no intuito de mostrar que o LS é melhor que ele, porque ele passa 1h30 por dia na academia, pô, é sacanagem. Eu acho que ele nem sacanagem. passa, na verdade, revolta. Essa foto aí é antiga dele, não? Porque eu vi Eu não sei. uma foto, não, eu vi um vídeo dele recentemente. Posso ser honesto, Minerva? Não, viu? Eu vi esse tweet da foto e o tweet do cara. Depois que eu vi isso, eu bloqueei o LS. Eu também bloqueei ele. E foi isso. Eu não vi mais nada. Então, se ele xingou a menina, eu não sei. Eu tô falando do tweet desse mano e do LS. Se o LS xingou a mina e o cara foi xingar o LS porque ele xingou a mina, o cara tá errado também, porque xingou foi pouco. Simples assim. O legal dele ali é que ele botou ainda, primeiro, eu sou americano. Só que mal sabe ele que brasileiros também são americanos, né? Ou eu tô maluco? Eu tenho meio receio. Tipo, mano, esses caras, olha só. O LS e um canário têm o mesmo tamanho de cérebro. Ele acha que o Brasil e o México são, tipo, bairros de outro país, tá ligado? Mano, esse cara, ele é inconcebível. A existência desse cara é inconcebível. Com todo respeito. Pois é. E... Cara, é muito doido. E sabe o que é o mais triste? É talvez ele não ter uma autocrítica necessária de que o pensamento que ele tem, por exemplo, porque quando ele falou a respeito das ligas e tudo mais, o pensamento que ele tem como estadunidense é medíocre. E é o que fez literalmente a liga dele fracassar. Às vezes você fica numa bolha tão forte da sua cabeça e daquilo que você acredita e não faz uma autocrítica, uma autoanálise, e você não vê o que você mais acredita é o que te torna mais medíocre e bizarro, tá ligado? Mas enfim, olha ali, revolta leia, por favor, porque eu não sei inglês. O Ranger deu um reply, né, quando o LS e o Dante estavam conversando, falando que o LS está se fazendo de vítima e não é como se há um tempo atrás ele tivesse zoando o intelecto, obrigado produção, meu pau na sua mão, insultando o intelecto das pessoas a primeira chance que ele tinha. Parabéns. Só tenta não agir. Não, pô, produção, volta aí. Valeu. Só não tenta agir como Messias guiando as pessoas que não pediram sua ajuda ou seu insight, né, suas ideias. Já que você nunca viveu a cultura ou a liga, aproveite a vida.
Cara, Esse eu foi fiquei o em choque. reply do Ranger. Esse filho da puta, sabe o que que ele disse? Que ele era um dos maiores entusiastas do Campeonato Brasileiro de League of Legends, a.k.a. CBLOL. Sabe por quê? Porque ele, em alguns momentos, criticou a build de alguns pro players. Um deles era o Tio. Em que mundo esse arrombado Então, mano, vive pra ele dizer uma coisa dessa? Tipo, hã? eu antigamente falava que o LS era o Biel do Mal do NA. Lá em Era. 2020, quando o Biel do Mal tava, tipo, chato pra caralho. Porque hoje o Biel do Mal é de boa. Mas lá em 2020, o Biel do Mal era chato pra caralho. Aí o LS era o Biel do Mal do NA. Uhum. Só que, mano, o Biel do Mal é um ser humano 1 milhão de vezes melhor que o LS. Aqui, o LS tá falando que esse cara tá me falando que eu estou fazendo a vítima quando tudo que eu fiz foi comentar sobre a fusão e por que eu acho que a Riot está fazendo uma coisa certa no longo prazo. Tentar adicionar a experiência da morte de jogos de vários esportes e por que eu acho que a fusão é boa. E aí eu sou forçado a me defender incansavelmente de literalmente milhões de homofóbicos, xenofóbicos e etc. Incansavelmente. E ele não sabe o que dissonância cognitiva significa e acha que isso significa disability. Me fugiu a palavra. Eu não sei. Falha cognitiva mental, deficiência cognitiva ou AKA problema mental, né? Absolutamente abhorrent behavior. Mano, ele tá falando que o Ranger se comportou de forma horrenda, basicamente. Foi isso aí que o LS falou. Eu sei que em tweets anteriores ele tinha dito de uma menina da Yuba sobre a capacidade cognitiva dela. Eu não vi esse tweet. Eu reagi, inclusive. Foi um dos últimos que a gente reagiu. Eu vi algumas pessoas no chat da Twitch falando que a gente tá distorcendo e mudando a narrativa ou alguma coisa assim, ilha do fake news. Eu não tô entendendo, mas tudo que a gente tá fazendo aqui, na verdade, é ler o que ele mesmo postou. A única vez em que a gente falou uma coisa que não aconteceu e foi num tom de brincadeira nítido, foi quando a gente falou que o cara Revolta comentou que o cara ofendeu o LS primeiro e depois a gente disse que isso não viria ao caso, num tom de humor, entendeu? Sim, eu acho que o cara primariamente começou, o brasileiro primariamente começou insultando o LS, mas de qualquer forma eu sinto que ele não tinha o direito de fazer o que ele fez, entendeu? Cara, a gente vai ler a treta inteira ou a gente fala sobre agora? A gente pode ler a treta inteira para a felicidade dessas Ou pessoas. acaba aqui? Eu não sei se acaba aqui. Produção, meu pau na sua Porque mão. o motivo em que, por exemplo, ele fala que Bota primeiro aí, ele é produção. americano, é porque o cara chama ele de Ah, europeu, e daí ele diz: "Primeiro eu sou americano", por exemplo. Eu li tudo isso, está no meu canal de cortes, guys. Tipo, talvez vocês só estejam procurando pelo em ovo. Vocês não, né, algumas coisinhas. Sim, Ad, eu aproveito sempre. Revolta, então, você vai ter que barbarizar, filho. Eu não manjo, não. porra, olha o tamanho do texto. O cara xingou o Ranger. Esse é o resumo. Eu sinto que não precisamos entrar muito profundamente nisso. Assim, pra ficar claro para o público, né, sem estar em um tom humorístico, como algumas pessoas pediram, a minha maior crítica para ele, e a que eu fiz, é porque o pensamento medíocre que eu sinto que estadunidense tem e que foi o motivo da LCS fracassar, é a mesma coisa que o LS tem, e no qual eu não concordo e não gostaria para a minha liga. E queria muito que ele, na verdade, fizesse uma autoanálise, porque por mais que eu tenha bloqueado ele,
eu não excluo a possibilidade dele melhorar como pessoa e, eventualmente, eu voltar a desbloquear ele, etc. Eu nunca posso dizer. Eu não acho que excluir a pessoa para sempre seja correto, etc. Ele melhorando, ele correndo atrás, beleza, entendeu? Eu sinto que é isso. É Foi isso, mal, Minerva, eu tava xingando o cara ali no chat. Mano, então, qual que é o negócio? Qualquer ótica de um americano perante a situação do que tá rolando aqui no CBLOL, ela vai ser incoerente com a nossa realidade. Tipo assim, você nunca ter vivido algo parecido com o Brasil torna a sua visão das coisas muito desconexa sobre tudo. Porque, tipo, a gente não tá puto. Algumas pessoas estão, mas a grande maioria não tá puto porque a gente tá salvando a LCS. A gente tá puto porque a gente tá perdendo 40% da nossa liga. Também, E a identificação. Tá ligado? Tipo, tipo assim, se tudo tivesse de boa e a LCS virasse e falava: pô, CBLOL, vocês não vão perder nada, vocês só têm a ganhar, mas salva a gente aqui. Mano, a gente. legal, né? Eu tenho certeza absoluta, mano, absoluta, que o público brasileiro ia falar: mano, faremos essa por vocês porque a gente ganha com isso. Verdade. E, tipo, não custa nada, tá ligado? Aí, beleza. Só que não é isso que tá rolando. E a visão dos americanos não é essa. A visão dos americanos é tipo: ué, por que os brasileiros estão reclamando? Eles deviam estar agradecendo, agora eles têm. Salvando eles. Agora eles têm 2 vacas graças a nós? Sim. Irmão, graças a vocês é o caralho. E aí toda a confusão começa nisso. Porque o americano, ele não quer enxergar isso. Na cabeça dele, isso não existe. E ele não quer que exista. Ué, tá ligado? Aí não vale a pena nem discutir, que é o que eu faço. Eu li, eu entendi que o LS não faz a mínima ideia da nossa realidade. E ele quer falar sobre, e ele não quer ouvir. Então deixa ele falando sozinho. Sem Foi falar isso que eu da fiz. prepotência dele em todas as frases perante a nossa região, em paralelo com a região dele, como você pontuou antes. Cara, parece, Minerva, quando eu tava lendo o LS falar, sabe a sensação que eu tinha? Que ele era superior. Sim. Tá ligado? Que ele tava falando com um ser inferior a ele. Que porra é essa, mano? E o mais doido são brasileiros aqui ficar do lado de pessoas assim. Porque, na verdade, eu tava evitando esse ponto. Porque eu não quero que a minha comunidade ou a do Ilha, na verdade, a nossa, vá atacar hate nele. Não. Mas nem vale a pena. Tá aí mamando as bolas dele, da mesma forma que ele enxerga outras pessoas brasileiras, ele enxerga você, viu? Ele Olha não só. tá muito diferente, não, filho. A última vez que eu xinguei um gringo no Twitter, eu perdi o Watch Party. Não vale a pena. Né? Nunca mais faço isso. Eu vejo um gringo maluco no Twitter xingando, falando merda, eu bloqueio. Acabou. Exatamente. O bloco é a melhor solução para isso. Mas tá bom, vamos mudar de assunto e estamos indo para o assunto final, guys. Um assunto novamente. Hoje a live, ela só teve temas sensíveis. Acho que foi a live minha e principalmente aqui do Gaysp, nossa, mais sensível de todas, que é talvez o começo do fim. O primeiro dominó que caiu e que vai se acabar, talvez, não é certeza, esse cenário que é sobre o cenário inclusivo, a Ignis Cup. Produção, pode colocar a notícia na tela, mas de volta, eu não sei se você viu, todas as meninas da PEN Ignis, elas foram mandadas embora. Algumas, na verdade, estão sob contrato, né? Mas é mero protocolo, foram mandadas embora. E o que acontece? Para quem acompanha o Gaysp, não ficou tão assustado assim, infelizmente. Porque nós recebemos o Thomas aqui. Então, a Jimmy comentou que Luna e Nalari estão no Academy. Mas a gente sabe o que estar no Academy como reserva significa, Jimmy.
triste, né? Mas acredito que elas não vão ser usadas em hipótese alguma. Elas só estão lá por mero protocolo, porque possivelmente a Riot deva obrigar ter jogadores reservas dentro do Academy. Até porque o Academy acaba no que vem, né? É. É. Então, o Thomas ele veio aqui e ele comentou sobre a Ignis Cup. Eu não vou dizer que ele fez uma parada completamente errada, guys, infelizmente. O cenário de League of Legends hoje, ninguém sabe o dia de amanhã. No CBLOL, ele não dava lucro, ele dava prejuízo. E a PEN, assim como qualquer outro time, deixava no vermelho. Na Ignis Cup, não é que não dava lucro ou dava prejuízo. Não tinha nada de retorno. O retorno para a PEN com a Ignis era simplesmente fomentar o cenário inclusivo. Somente. E isso ela fez muito bem. A PEN, na verdade, foi a primeira equipe das que estão na franquia entrar e foi uma das únicas. A Cade, por exemplo, entrou agora nesse último split. Mas talvez já saia, entendeu? Então, é triste porque estamos vendo a primeira equipe a entrar na Ignis Cup de cabeça, a fazer um projeto, a melhor equipe em termos de nível, tá? Acima de tudo, elas são as que têm as melhores jogadoras, talvez tenha uma outra aqui, outra ali que seja bom, né? Que seja boa, mas a PEN eu acho que é a maior campeã, como a Jimmy falou. Algumas pessoas citaram a Red. Não, a Red não está e nunca esteve dentro da Ignis Cup. Eles O têm que um a Red projeto, tem, né? exatamente, Revoltinha. O que a Red tem é o Red Mia, um projeto inclusivo, muito foda. Eu acho que ele tem 2 segmentos, inclusivo e feminino. É basicamente a mesma coisa, né? Muito foda, só que eu acho que o Red Mia miou, sabe? Porque todas as organizações do CBLOL hoje, elas vivem um momento em que elas não podem simplesmente entrar em coisas que, tipo, comprometam o dinheiro dela. Um dinheiro que, inclusive, pode fazer muita falta no dia de amanhã, que nós desconhecemos como vai ser. Diferentemente da nossa realidade de tempos atrás, que a gente conhecia o amor. É. Então, eu não acho que a PEN tenha sido crocodila. Se a Cade sair, eu não acho que tenha sido crocodilagem. A mesma coisa para qualquer outra organização, entendeu? Eu acho que a sua leitura tá on point, Minerva. Tipo assim, no momento de instabilidade, no momento de insegurança, tipo, essas ações elas vão acontecer, mano. Infelizmente, querendo ou não, às vezes é até necessário. Não tem como, né? Tá? Porque é, tipo, insustentável. Não dá. Era muito fácil para mim vir até aqui, xingar a PEN, xingar o Thomas e xingar possivelmente a Cade e a Red por abandonarem os respectivos projetos deles, né, inclusivo, mas é uma pessoa, no caso eu, que entende o mínimo ali sobre empreendedorismo, sobre sustentabilidade, não tem como criticar. Não, olha, o Vex comentou, a Cade continua. Sim, mula, mas eu disse que caso a Cade venha a desistir, entendeu? A Cade hoje continua, mas a Cade pode desistir amanhã? Sei, o cenário ele é como que eu posso dizer? Use a palavra agora. Ele é inseguro. Sim, guys, eu tenho intimidade o suficiente com o Vex pra chamá-lo de mula, tá? Bom, tropa, eu acho que com essa notícia a gente vai chegando ao fim do programa. Falar para vocês que possivelmente a última vez. Ah, olha aí, ó, eu ia falar sobre isso agora. Possivelmente a última vez em que a gente vai ver mais uma vez de forma extensa pessoas influentes falando sobre esse assunto vai ser amanhã, sexta-feira, às 20 horas. 2 pessoas foram confirmadas, uma pessoa e um cachorro caramelo, na verdade, Goão e Mitas. Mais pessoas também, tá?
mais 3 pessoas. 5 no total, com 3 CEOs. O Loud Gods, o Renan Philippe e o Samuel. Assim, 3 pessoas extremamente relevantes. Samuel, conhecidíssimo pela sua astúcia e inteligência, tá? Um cara muito foda, CEO da Liberty, tá? Não teria como não ser. Renan Philippe, uma das pessoas mais antigas dentro do cenário, está por trás, ou estava por trás, por exemplo, de pessoas como Nobru e Serol. Se tem alguém que entende sobre sustentabilidade, essa pessoa é ele. E tem o Jean, que é Ortega, e é isso. Ele é isso. Que Cara, usa um bom terno e tem um bom corte de cabelo. só um adendo, tipo, o Phil, ele já passou por times como Cade Pen, Uhum. ele já foi coach de LoL também, inclusive, e ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço no cenário. Ele é foda. Então esse papo vai ser muito foda. Quando eu tava lendo o tweet dele, eu precisei acariciar a minha comunidade porque eles estavam indo morder ele com todas as forças. Mas não tem como. Tipo, se eu tô de um lado com uma ideia e o Renan Philippe, por exemplo, traz uma completamente contrária, a minha próxima ação é literalmente dropar todas as minhas armas e entender ou tentar entender o que ele está falando. O cara manja muito. Amanhã, guys, nesse Casos do Cenário, talvez pela primeira vez existirão pessoas lá que vai falar e sabe muito o que tá falando, tá ligado? Amanhã é a minha folga, né? Sexta-feira. Eu vou aproveitar vendo isso daí da melhor forma possível. Não tem nada melhor do que um amorzinho de fundo ali um programa, e nenhum programa melhor do que programação do Ilha das Lendas. E com essa, guys, a gente vai se despedindo, tá? Pra mim é um até logo, porque eu abrirei live, né? A Ilha vai dar aquele gankzão aí. Mas para o Revolta, que não trabalha tanto quanto eu, vai dormir. Caralho, eu tô agora fazendo live todo dia, viado. Mentira. Juro, nos últimos 2 dias eu não fiz porque eu tava sem luz e internet, né? Até falei contigo. Os últimos 7 dias, né, safado? Não, 2, nem vem. Inclusive, estava trabalhando, tá? Amanhã, ou meio-dia, ou 17, 18 horas ali, deve sair um vídeo no meu canal explicando e falando sobre as mudanças que a gente debateu hoje de uma forma um pouco diferente. Sábado eu já reajo. Respondendo a dúvida ali do Marcos Júnior, amanhã o Casos do Cenário é 8 horas da noite, tá? E tá aí, guys, na telinha, os confrontos de amanhã da LCK, né? Genji contra FearX e SKT contra RBD. Sempre bom ver a gente jogar, tá? Sempre bom. É isso, Revoltinha, é isso, chat. Para o Revolta, uma boa noite, um bom descanso. Para o chat, até daqui a 1 minuto na minha live. Tchau, chat. Valeu. Falou.